Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação e a hora que eu cheguei junto com o Theo, a gente foi olhar porque eu queria passar para o outro lado. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, depois que eu contar para vocês o que aconteceu, eu vou mostrar. A casa tá ali, ó, daquele lado lá. Uma casa tá no meio do matagal, tudo abandonado. Só que eu olhei aqui, o Theo pegou o facão, mas não tem condições, gente. Não tem condições. Porque quando o matagal assim é alto e embaixo está limpo, nós conseguimos entrar. Mas não é o contrário, em cima está mais aliviado, mas embaixo está assim, ó, trançado de matagal embaixo aí, ó. Não tem condições. E tá tão calor, gente, vocês não imaginam o calor que tá aqui. Tá passando uns dias aí que tá feio. O sol parece que desceu para perto da terra, né, de tão quente que tá. E aí me dá mais medo ainda de entrar num local assim, porque debaixo aqui é fresco, né? E é onde fica as cobras. Então eu falei pro Theo, eu concordei com ele, né? Eu fui tentar entrar ali, fui para cá, fui lá, depois eu vou mostrar para vocês, nós tentamos entrar. Mas não tem jeito. Lá onde está a casa, também está limpo, porque está o lugar lá da casa. Mas embaixo, até a metade da casa, a gente viu daqui, e tá aquele matagal, assim, ó, fechou em volta. Então não tem condições de nós chegar lá. Aí eu falei pro Theo, então vamos tentar fazer aqui mesmo, né, a investigação, porque eles falam que esse local aqui é assombrado por uma mulher louca. Eles falam bem assim, né, que faleceu nesse local. Na verdade, essa mulher era casada, tinha um esposo, né, e essa aqui era uma chácara que eles tinham aqui. Uma chácara, não é um lugar grande, é uma chácara, e eles viviam nessa chácara. E ele tinha muitos problemas com a mulher. Eles tinham um filho, né? Quando eles se separaram, o filho ia fazer 6 anos de idade, estava com 5 anos para 6 anos. E porque ele não aguentou. Ele chegava em casa do serviço, a mulher tinha bebido e não deu comida para a criança, não cuidou da criança, a casa toda bagunçada. E ele queria entender o que estava acontecendo, né? Quando ele casou com ela, ele já sabia que ela não era assim uma pessoa caprichosa, né? Uma pessoa meio desleixada. Mas ele gostava dela, amava ela, resolveu casar. E ele tinha já alguma coisinha, né? Então ele tinha a chacrinha aqui, ela veio morar com ele, eles casaram, né? Tiveram filhos, né? Que era esse menino. E viviam aí, ele suportava ela, porque assim, da maneira que contaram para nós, suportava ela porque ele acabava mimando ela porque ele amava ela e queria viver com ela, né? Mas ela não era uma boa esposa, ela não trabalhava, ela não ajudava em casa, ele chegava às vezes tinha que lavar a roupinha da criança porque ele não. Desde quando ele era bebê, a criança era bebê, diz que como ele usava aquelas fraldas que tinha que lavar, tinha que chegar à noite, ele lavava as fraldas, colocava no varal para enxugar, né? E ele acostumou assim a cuidar da criança, até que chegou um ponto que ele não aguentou mais, ele decidiu se separar. Ele falou que o amor dele tinha acabado por ela, porque às vezes ela ia na rua com a criança, né? Não é tão longe, mas ela ia para poder, pegava carona, né? Ia na beira da estrada, pedia carona para ir lá comprar uma bebida, porque ela gostava, né, de beber. E ela começou a ficar frequente demais, sabe, a beber, e ele falou que não dava mais. Então ele decidiu se separar, ele tinha um carro, ele falou que ia deixar a chácara para ela, ia ficar com o carro, né, e o dinheirinho que ele tinha, ele ia investir e alugar uma casa na cidade e decidiu separar. Nossa, ela ficou desesperada, ela gostava da vida que ela levava porque ele fazia de tudo para ela. Só que ele acabou tomando essa decisão de se separar dela. Então se separaram. Aí ele queria levar a criança, ela não deixava levar a criança e o direito é da mãe ficar com a criança, né, gente? Então
acabava que a criança ficava aí. Mas ele buscava a criança. Ele dava de tudo para a criança, buscava a criança, levava para casa dele para cuidar. E tinha o maior carinho pela criança, mas decidiu que não dava mais. Aí ela começou a trazer até pessoas para beber na casa dela. E ele falou, não, eu tenho que tirar a criança dela, porque ela não cuida direito. Então eu tenho que ir para a justiça, para tomar essa criança dela. E ela não aceitava de jeito nenhum, porque ela queria que ele viesse aqui, né, ver a criança, buscar a criança. Mas ele falou assim que ela ficaria livre para, como ela gostava de sair, de beber, de passear, ela ficava livre e ele cuidava da criança. Ele tinha condições dele mesmo trabalhar e cuidar da criança. Tinha a mãe dele também, ele falou assim, a minha mãe me ajuda a cuidar, que a mãe dele morava na cidade, né? E ela não aceitava. Só que ela fez uma coisa, assim, muito triste com a criança, né? Ela quis sair à noite e às vezes ela tinha um cara amigo dela que buscava ela de moto, né? E às vezes ela pegava a criança, levava lá mais longinho aqui, levava no vizinho para poder sair. Em vez de deixar a criança com o pai, né? Não, ela não queria deixar, parece que ela não queria dar o braço a torcer. Eu penso assim que pode ser isso, né? Não tô acusando ninguém. Aí ela deixou a criança dormindo em casa, né? Que tem vizinhos. Tinha, né? Na verdade, hoje não tem mais, acabou tudo, não tem mais nada. Tá tudo aí perdido no meio desse matagal aí. Mas não eram perto, porque são chácaras, então lá, né? Se der um grito, não dá para ouvir, né? Então ela deixou a criança, fez a criança dormir. E o cara veio buscar ela e ela disse que só ia buscar uma bebida. E foi buscar essa bebida, mas chegou lá no bar, começou a beber e deixou a criança dormindo. A criança acordou, começou a chamar a mãe, não encontrou a mãe e entrou em desespero, em medo de estar sozinho, porque ele é uma criança, né? Às vezes nós temos medos, né? Medo de ficar no escuro, imagina uma criança. E chamou a mãe, chamou a mãe, chamou a mãe, gritou, chorou a noite inteira. E ela só veio de manhã, porque daí ela acabou bebendo por lá e já não estava mais consciente. E de manhã que ela foi lembrar que tinha filho, que ela tinha que voltar para casa. Chegou aqui, né, a criança presa dentro de casa, né? E aí aconteceu o pior, porque daí ela entrou na casa, a criança estava no chão, toda suja de rolar no chão, né? Desmaiada. E ela, quando viu aquilo ali, ela já voltou correndo, né? Porque ela estava com o rapaz, pediu para o rapaz que estava com ela de moto buscar o vizinho rapidamente, né? Que tinha carro, que o menino estava passando mal. Aí buscou, levou a criança para a cidade e a criança passando mal, daí teve que chamar o pai, né? Para saber o que estava acontecendo. E aí veio à tona o que ela fez, né? Porque o cara mesmo que levou ela também. Aí contaram tudo que ela deixou. E ela falou que não foi porque ela quis, ela chegou lá e bebeu e esqueceu que a criança estava em casa. E a criança quase faleceu, tá? Ficou internado. O pai entrou em desespero de ver o filho daquele jeito, de saber que o filho passou a noite inteira chorando, tendo crises, porque o medo era tanto, né, que o menino chegou a desmaiar. Ela chegou a encontrar o menino desmaiado. E aí o pai não queria mais devolver a criança para a mãe, de maneira nenhuma. Falou que a criança não voltava mais para casa depois disso. E aí entraram na justiça porque ele não queria deixar, ele não queria trazer a criança. E ela na justiça querendo a criança. E a justiça acabou aí, né, numa falha, não sei, que a criança tinha que vir ficar com a mãe. Que ela prometeu que não ia fazer mais aquilo, que ela ia cuidar. Então ela tinha que ter uma chance. Ela tinha que ter uma chance para ela provar que ela realmente gostava da criança. E aí o pai entrou em desespero, porque o pai não podia ficar com a criança, porque estava separado. E a mãe ia ficar com a criança, ele pensou, agora a próxima vez eu já não vejo mais meu filho vivo. Ele pensava assim, né? Já não vou mais ver o meu filho vivo, né? Porque ela pode fazer pior depois. Porque ela não, parece que não tinha uma consciência muito certa, né? Que é o que passaram para nós, que é o que eu falo para vocês. O que conta para nós a gente passa. Não estou aqui acusando ninguém. E aí ele veio até, porque trouxe a criança, ele veio até aqui e acabou entrando em discussão com ela. Uma discussão muito grande, né?
aonde ele estava, ele e a mãe dele ficou com a criança para que ele conversasse com ela, e a mãe ficou no carro ali, brincando com a criança. Ela falou que ele não ia levar a criança, aí xingou a mãe dele, de tudo quanto é nome, e ela falou, mas deixa nós levar a criança, você não pode ficar sozinha aí com a criança, a gente tem medo de acontecer alguma coisa com a criança. E aí eles começaram a discutir, entraram para dentro da casa, a mãe ficou aqui cuidando, a avó, né, que é a mãe dele, ficou cuidando da criança, né, a avó cuidando da criança. Enquanto eles estavam discutindo, a avó escutou os gritos e pediu para ele ficar aqui, desceu correndo, porque disse que aqui tinha um caminho que descia para lá. E é isso que nós estávamos tentando descobrir aqui para a gente ir até a casa. E desceu correndo para ver o que estava acontecendo. Ele, na discussão, ele no desespero, né, o pai da criança, porque não queria devolver a criança, acabou aí desferindo sobre ela, né, acabou furando ela, falar assim. E ele, com uma vez só que ele fez isso, ele pegou já, como pegou aqui debaixo do braço e já perfurou, ela caiu no chão. Aí ela gritou, ele gritou também, daí a mãe chegou correndo, ele já acudiu ela, né? Pegou ela, levantou assim nos braços assim para correr com ela. Mas quando ele pegou ela no braço, ela já estava sem vida. Mesmo assim ele trouxe e levou para a rua, né, para tentar socorrer. Só que aqui mesmo ela veio a desencarnar. Na hora que ele fez isso, ela não suportou, na hora ela... E aí ficou esse clima ruim aqui, né? Os vizinhos sabendo que isso havia acontecido, essa coisa ruim, aonde eles falam que essa mulher, ela aparece nessa casa, diz que as pessoas já cansou de ver aqui na beira da estrada, nessa casa, essa mulher de branco andando por aqui. E como a gente fala, a gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E é isso que nós queremos, né? Ajudar o espírito. Quando a gente estava procurando sobre o relato, porque muitas das vezes nós passamos, né, na cidade, em algum lugar assim, para saber, né, mais ou menos o que aconteceu, porque a gente é convidado para vir ao local, sabe de todo o relato, mas a gente quer saber se tem mais alguém para passar mais alguma coisa para a gente, que eu souber eu passo para vocês. E aí eu estava conversando com o senhor, e aí a senhora veio lá de dentro, porque estava no portão, né, e é logo ali na saída da cidade que vem para cá, e estava eu conversando, o Theo estava olhando, né, eu conversando com o senhor, aí a senhora veio lá de dentro, perguntou o que queria, daí eu estava perguntando, ela falou que sabia, né, do que aconteceu. Aí, mas por que o interesse, né, se eu era da polícia, eu falei, não, a gente ajuda o espírito, né, e tal, expliquei para ela falou assim, não, deixa aquela alma penada lá, aquilo lá tem que sofrer lá mesmo, eternamente, porque o que ela fez com o filho dela, mereceu mesmo ter acontecido isso com ela. Aí eu fiquei sem graça, né, o Theo viu, né, a gente fica sem graça, né, gente, porque daí eu não conseguia falar, daí eu falei, tá bom, aí dei tchau para eles, agradeci, né, pela atenção e saí. Então, nós não podemos pensar assim, deixa que sofra, deixa que, né, o que ela fez com o filho, não, gente, não podemos pensar assim. Eu fiquei quieta porque muitas das vezes você acaba arrumando confusão com a pessoa, né, então, mas aqui, no meu canal, né, o que eu penso, a minha opinião, creio que a de vocês também, é ajudar o espírito, esse é a minha missão, e falar que deixa lá sofrendo, não podemos falar isso, jamais. Isso não pertence a nós. O julgamento dessa mulher não pertence a nós. Ela já pagou caro com a vida, né? E ainda mais que o marido dela, né, que havia separado dela, ele ficou muito mal pelo que ele fez. Ele foi uma pessoa que ele sempre falava isso para as pessoas, né? Ele foi preso e ele falava para as pessoas que a vida dele acabou. Quem cuidou do filhinho dele foi a mãe dele que cuidou. Mas ele, depois disso passou, ele foi solto, é uma nova pessoa, mas ele não se orgulha do que ele fez, ele sofre muito, pelo menos é o que passaram para nós, né?
E hoje nós estamos aqui para ajudar. Na verdade, eu acho que não tem problema de falar, né, gente? Na verdade, foi um parente, tá? Dele que pediu pra gente vir aqui. Porque ele sofre. A pessoa fala que aqui é assombrada, ele lembra, né? Porque ele amou ela, né? Foi esposa dele e eles que na hora dali da discussão, da euforia, não sei o que foi, né? Porque ele fala que ela voou nele para fazer isso com ele foi se defender e acabou fazendo isso. Então ele não se sente bem com isso. Aí um parente, né? Não preciso falar quem é, como ela disse para não falar, então vamos falar só um parente dele pediu para a gente vir aqui e ajudar esse espírito que vaga aqui. Se for o espírito dela e se for outro espírito, nós vamos ajudar do mesmo jeito, né? Porque essa é a nossa missão. Então vamos passar o K2, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal, tá? Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção que vocês têm nos ajudado. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2 e nós vamos passar o K2 aqui. E como eu digo, infelizmente não tem condições de ir lá, né? A gente tentou, ó, tá ali o lugar, tá até amassado, a gente tentou ali, tentou aqui, também tá fechado, ó, olha só. Não tem como. E aqui por cima, vem aqui, amor. Olha lá, ó. Tem até o poste lá ainda, né, amor? Tem. Olha lá o poste lá, ó, tá vendo? E a casa é ali, ó. Né, tá tudo quebrada, mas é ali, naquele limpo ali, eu não sei se pela câmera pega, é ali no meio. Mas nós não temos condições de entrar ali, porque tudo aqui fechou embaixo. Quando o matagal é em cima, nós entramos por baixo, nós conseguimos ver o chão, sem ver o chão não dá para entrar. Não tem condições, né? A gente fica assustado porque vocês sabem o medo que eu tenho daquele bichinho rasteiro, ó, ó o K2. Ó, já deu um sinal. E a gente não vai arriscar não, porque aqui ó, já deu sinal, então a gente vai conseguir fazer o Spirit Box aqui mesmo e oferecer ajuda. Não é mesmo? Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos e já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o Anjo Mentor aqui para lhe ajudar. Se você puder dizer o seu nome para nós, para a gente se comunicar. Alana. Alana, você é um espírito, né? Que precisa de ajuda e que quer ajuda. Por algum motivo, seu espírito ainda está aqui nesse plano. E ficar aqui é sofrer, né? Mas eu gostaria de saber se o seu espírito é da mulher que o marido veio numa discussão a provocar o desencarne numa casa que tem aqui ao lado. Você é o espírito dessa mulher? Sim. É o espírito dela mesmo. É a mãe do menino. E por que você ainda está aqui nesse plano? Se você não fez a passagem ainda, alguma coisa aconteceu, você ficou aqui. Vagando. O espírito dela tá vagando. Ela falou que tá vagando, né? É. Eu sinto muito, né, por você estar aqui.
Não sei se é verdade, passaram para nós que você não cuidava do seu filho direito, tá? Eu tô falando isso, Alana, olha, de todo o meu coração, assim, eu vim aqui para ajudar você. Eu faço as perguntas porque eu faço uma investigação, né? Então, eu recebo o relato. E eu só tenho certeza quando o Espírito fala se realmente isso é verdade. Que você não cuidava do seu filho direito, que você chegou a deixar ele em casa sozinho e quando você chegou ele estava quase sem vida no chão, estava desmaiado, trancado dentro de casa a noite inteira. Isso aconteceu mesmo, Alana? Isso foi verdade? Foi. Obrigada por nos falar a verdade. O seu marido, né, que causou o seu desencarne, ele disse que foi um acidente. Vocês estavam discutindo e ele, para se defender, porque você estava muito brava, você não queria deixar a criança com ele. Mas ele queria a criança pelo fato de ter acontecido isso, ele tinha medo de acontecer novamente. Vocês estavam na discussão e com um acidente ele foi se defender e estava muito nervoso, acabou causando o seu desencarne. Você pode dizer para nós se realmente isso foi um acidente? Ou se ele provocou porque ele quis mesmo? Se você puder confirmar para nós se foi um acidente? Sim. Então foi um acidente mesmo. Ele foi se defender e você realmente voou nele, assim, ele disse que você voou nele com uma pá na mão e ele foi se defender. Você realmente fez isso? Entendi. Então você que provocou tudo isso, né? Isso que você quer dizer, porque ele era um bom marido para você? Vocês se separaram, mas quando vocês estavam juntos, ele era um bom marido para você? Era. Falaram para nós que ele era um bom marido. E você tinha um motivo porque você bebia, não conseguia cuidar do seu filho, tinha esse vício e não conseguia controlar. Foi o que ele disse, né? Que você não controlava, você não ficava sem a bebida. Então, você tinha algum motivo, algum trauma, alguma coisa que fazia você levar a beber? Sim. Sim. Você... Esse trauma, como você disse que seu marido era um marido bom, né? Então, não é com o seu marido. Esse trauma que você tinha, então, que levava você a tudo isso, era antes do seu marido? Entendi. Então, era antes do seu marido, não tinha nada a ver, né? Você quer falar para mim sobre isso? Que trauma é esse que você sofreu, que você ficou apegada, né? Na verdade, era para você se apegar ao filho, ao esposo, que era um bom esposo, e mudar de vida, né? Mas parece que você não tinha alguma coisa, então, que levava a isso. E você quer falar sobre isso? Falar para mim o que aconteceu? Não. Ah, você não quer falar. Mesmo assim, eu vou fazer uma pergunta, né? Você responde se você quiser. Esse trauma que você tinha era alguma coisa com a sua família?
sua família mesmo, de sangue, assim? Você tinha algum trauma com sua família? Isso. Isso, entendi. É porque se você quisesse falar, você é um espírito, você pode falar o que você quiser, né? Mas se você não quer falar sobre isso, também não tem problema. Porque a missão minha aqui é ajudar você, tá? Que eu sei, o seu filho está bem, tá? Quem cuidou dele, né? Porque o seu marido foi preso devido ao que aconteceu. E quem cuidou do seu filho foi a mãe do seu marido, né? A avó dele que cuidou dele. Muito bem, tá? Pelo que a gente sabe, cuidou muito bem. Então, você vai sair desse local porque você quer sair. Eu sei que você sofre aqui, né? Como você aceitou nossa ajuda. E eu gostaria muito de perguntar se você perdoa o que seu marido fez com você, mesmo você falando que realmente foi um acidente. Você perdoa ele por ele ter provocado o seu desencarne? Nossa, eu fico muito feliz de você perdoar, né? Perdoar para que eu possa te ajudar, né? Tem que haver o perdão do espírito e também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Para Deus. E eu fico feliz, né? De você pedir perdão, né? E de você perdoar e também de se arrepender. Você arrepende pelas coisas erradas que você fez, né? Que falaram que por esse trauma que a pessoa nem sabe o que era, né? Ninguém sabe, como você não quer falar sobre isso, mas se arrepender dos seus erros, de ter deixado o seu filho sozinho em casa, né? E ele quase veio a óbito por causa disso. E você se arrepende de tudo isso? Sim. Sim. E a gente fica muito feliz, tá bom? De poder te ajudar. Eu vou deixar um copo d'água e uma vela para você, tá? A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar? E a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo mentora que está aqui do nosso lado? Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Porque a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Mas a gente vem para entender, para ajudar, e o anjo mentora encaminhar. Nós vamos pegar então a água e a vela para você, e você segue em paz, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Lana, né? Tava aqui sofrendo, tadinha. E na situação, eu imaginei que ela teria algum trauma pelo fato dela estar sempre bebendo. E ela realmente tem um trauma, né? Só que ela não quis falar para nós sobre isso. Mas ainda perguntei se é sobre a família e ela disse que sim. Mas como ela não queria falar sobre isso, então a gente não temos que forçar o espírito a falar. É claro que a gente fica curioso para saber o porquê que ela causava essa bebedeira nela e até do que aconteceu dela deixar a criança, né? A criança tadinha inocente em casa e esquecer que a criança está em casa, né? Quase que a criança veio a óbito. O importante é que a criança sobreviveu, né? Não aconteceu isso, ficou presa, mas conseguiu sobreviver.
E o julgamento não pertence a nós. Nós estamos aqui para ajudar ela. Fiquei com dó dela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Alana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Alana conseguiu aí fazer a passagem, com todo respeito, mentora. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.